Olá, irmãos, é um prazer ter vocês conosco em mais um vídeo do nosso Imersão na Palavra, e nós estamos falando sobre dons espirituais. Ontem nós falamos sobre os dons de revelação e hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, dentro daquela lista que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios no capítulo 12, e dentro daqueles grupos que nós falamos para vocês ontem, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons da palavra. Hoje nós vamos falar então dos dons de poder, que são 3 dons que entram nesse grupo, que é o dom da fé, o dom da operação de milagres e o dom de cura, ou os dons de cura, né? E os dons de poder, eles são manifestações visíveis do poder de Deus. Talvez seria a forma com que o poder de Deus se torna mais latente, mais palpável, através de manifestações sobrenaturais. Enquanto os dons de revelação, eles trazem à luz coisas que estão ocultas, agora os dons de poder manifestam o poder sobrenatural de Deus. É quando a mão de Deus vem sobre uma situação e muda ela por completo. O primeiro dom de poder que nós vemos na lista de Paulo é o dom da fé. E sabe que a fé que ele está falando não é aquela fé que nós temos, por exemplo, para a salvação, quando nós confessamos o nome de Jesus. Não é a nossa fé geral do dia a dia, né? E também não é aquela fé do fruto do Espírito que nós falamos no mês passado. Quando nós vemos o que Paulo está falando sobre fé, nós chegamos à conclusão que é uma fé especial. Podemos dizer que é uma fé que sobressai os outros tipos de fé. Ela continua sendo a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, mas ela é uma fé diferenciada. Ela é uma fé com plus, ela é uma fé que é maior do que as outras, mais sólida do que as outras, para propósitos maiores, né? E nós olhamos isso na história da igreja, e quando nós preparávamos esse material, eu lembrei de um homem de Deus que era lá do século XIX, que o nome dele é Smith Wigglesworth, e ele era um pregador britânico, né? E ele era chamado de o apóstolo da fé. Era um homem que tinha tanta fé que ele transmitia cura por onde ele passava. Ele curava nas suas campanhas de evangelismo, ele fazia com que paralíticos andassem, com que cegos enxergassem, com que surdos viessem a ouvir de uma forma sobrenatural. E quando perguntavam para ele como ele fazia isso, ele dizia que era através da fé no nome de Jesus. Muitos podem curar, todos nós podemos exercer a fé, mas nós temos que entender que existem pessoas que Deus capacita com esse dom, trazendo uma fé sobrenatural para receber e para fazer milagres, né? Pessoas que têm esse tipo de dom, elas acabam trazendo consolo e ânimo para outras pessoas que estão tristes, porque elas enxergam a situação diferente, elas enxergam as dificuldades de uma forma diferente, e essa é a utilidade delas dentro do corpo. Elas vêm trazendo consolo, ânimo e transformação através da sua fé. Quando nós olhamos na Bíblia, nós enxergamos novamente o apóstolo Pedro junto com João exercendo esse dom da fé. A Bíblia diz em Atos 3 que Pedro e João chegaram diante da porta formosa do templo, e eles enxergam um homem enfermo ali, um paralítico. E quando ele está ali, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que eles olham para aquele homem e ele fixa os olhos nele e diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E então aquele homem é curado e sai renovado dali. Ele, através de uma fé sobrenatural desses homens, o milagre ele se manifestou. Você vê, por exemplo, quando Jesus andava ministrando a palavra, um homem centurião chega diante de Jesus e ele fala a respeito do seu servo que estava enfermo. E quando ele conversa com Jesus, Jesus se dispôs a ir à casa dele, o homem diz para ele: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo será bem, ele sairá bem, será salvo. E Jesus olha para aquele homem, para a multidão que está ao redor, e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé como essa. A fé desse homem era diferente da fé daqueles demais que estavam ali.
As pessoas tinham fé, os israelitas tinham fé, mas a fé deles se sobressaía, se sobrepunha à fé deles. Nós vemos isso como exemplo do dom da fé, uma fé que é maior do que a fé geral do dia a dia. Então esse é o dom da fé. O segundo dom de poder que nós vemos na lista de Paulo é o dom de operação de milagres. E você pode pensar, mas tudo é milagre, no reino tudo é milagre, uma cura é milagre, uma transformação é milagre. Mas quando a gente fala de operação de milagre, nós estamos falando de uma capacidade de ter uma intervenção divina no curso da natureza. Qualquer coisa que seja natural, aquilo que realmente é um impeditivo, é um entrave, e de repente Deus capacita um irmão dentro da igreja para ele operar milagres que mudam o curso da natureza, mudam o curso das coisas que estão ao redor dele. Essa capacidade ela muda condições humanas, ela muda muitas vezes condições de uma nação até, muda condições de sociedade. Então é algo que opera um milagre que é visto por todos, né? Jesus ele fez isso. Quando você vê Jesus atravessando dentro do barco o mar da Galileia junto com seus discípulos, daqui a pouco os discípulos ficam ali atormentados pelo vento que veio a ponto de quase virar aquele barco, e Jesus, a Bíblia diz que dormia. De repente os discípulos acordam ele e perguntam se ele não se importava com o que estava acontecendo, e Jesus olha para o vento e pede para o vento, dá uma ordem para o vento cessar e para o mar se acalmar. Jesus operou milagres que mudaram o curso da natureza naquele momento. Nesse nível que Jesus operou é que está a operação de milagres, né? Parando o vento, parando as tempestades, né? Imagina que Deus te levante para você, através do dom da fé, operar milagres, fazer com que a natureza mude, com que as condições naturais mudem, para que o reino de Deus se expanda, né? Que tremendo isso, que sobrenatural, né? E o último dom, dentro desse grupo dos dons de poder, é o dom de cura, que é uma capacidade sobrenatural de curar doenças. Todos nós podemos exercer a cura através do nome de Jesus. Todos nós podemos orar por pessoas para obter cura através do nome de Jesus. Mas existem pessoas que Deus dá um dom sobrenatural, que é o dom de curar. E esse dom, se você percebeu o que a Bíblia diz, ele é o único dom que ele é um dom plural. A Bíblia não fala de um dom de cura, mas fala de dons de cura. Por que são dons de cura e não dom de cura? Por causa da multiplicidade de enfermidades que existem. Então Deus levanta pessoas que têm dons de cura para curar diversos tipos de enfermidade. Olha como a palavra é perfeita até nos seus mínimos detalhes. E quando nós olhamos esse tipo de dom, por mais que a gente ore na igreja e ministre a cura, nós vemos que hoje a facilidade de nós termos acesso à medicina, remédios, né, e tratamentos, fazem esses dons de cura serem um pouquinho deixados de lado na igreja de uma forma geral, pela todas essas facilidades que eu te falei. Então às vezes nós não procuramos referência em irmãos que têm esse dom, mas nós temos que pensar que Deus disponibilizou pessoas que têm o dom de cura ou os dons de curar, para que a igreja então seja curada no seu físico, naquelas opressões e enfermidades que vêm sobre ela, para que o nome de Deus seja exaltado. O corpo de Cristo é um corpo que exala poder, exala virtude. A Bíblia diz que um dia Jesus estava caminhando no meio da multidão e uma mulher com fluxo de sangue vem e toca nele. E Jesus então para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. O corpo de Cristo exalava poder de cura. E não é diferente com o corpo de Cristo, que é a igreja. E os dons de cura é uma ferramenta, são ferramentas para que o poder e a virtude da cura exale do corpo, chegando nas pessoas que necessitam isso. Então esse é o dom de cura. Então esses são os dons de poder que nós temos, que Deus colocou à nossa disposição. O dom da fé, com essa capacidade sobrenatural
de romper limites, de exercer a fé para cura e para muitas outras coisas. O dom de operação de milagres, que é essa intervenção divina no curso da natureza, mudando situações, mudando contextos e verdades que são impostas. E o dom de cura, ou os dons de cura, né? O dom plural que a Bíblia traz. Então, que você possa no seu dia a dia, na sua família, aí onde você está, ou talvez no seu trabalho, no seu círculo de amigos, irmãos, exercer esses dons, tanto o dom de fé, de operação de milagre, como de cura, para que o nome do Senhor ele seja exaltado onde você estiver. Amém, meu irmão? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse tempo maravilhoso, por esse tempo em que Tu tem nos mostrado que Tu quer encher a nossa vida de dons para que o reino avance, Senhor, e Teu nome seja exaltado e o Teu nome ele seja percebido pelas pessoas que ao redor estão de nós, Pai, através da manifestação do Teu poder no uso e exercício desses dons, em nome de Jesus. Deus te abençoe e aí que você possa seguir usufruindo e exercendo o poder de Deus através dos dons, em nome de Jesus. Deus te abençoe.